Pronto, estamos ao vivo nesse dia de quarta-feira, a data de 27 de outubro, daqui a pouco já estamos vendendo panetone, né? É essa ansiedade que a sociedade pós-moderna, que a sociedade é, capitalista, né? Que ela traz essa necessidade de antecipar tudo. Então, 27 de outubro, já a gente está vendo aí shopping center, com as árvores de Natal montadas, os presentes sendo vendidos, até porque o comércio precisa se alimentar, né? Ué, é assim, a vida é essa. Agora, o que é que nós fazemos com isso é outra história. O que é que nós fazemos com esta ansiedade imposta por esse comércio enlouquecido e que tem os motivos deles. Não tem como voltar mais atrás. Um pouquinho sobre isso nós vamos falar hoje. Porque hoje nós temos, então, um tema que nós vivemos e muitas vezes a gente acredita que não vive esse assunto, que é a síndrome do impostor. Então, se você acha que tem mais pessoas que vão se beneficiar com a live de hoje, que tenham vontade de participar do debate, convida ela agora, tá bom? Então vamos dar bom dia para todas as pessoas lindas que já estão aqui, né? Profissônia Profissônia Moraes, bom dia. A Maga, bom dia também. Maga Medicina Alternativa, seja muito bem-vinda, bom dia demais. Adriana Lino, bom dia também. Então vamos dar continuidade, né? O tema de hoje é a síndrome do impostor. Gente, vocês acreditam que eu não sabia que existia essa síndrome? Eu não sabia que existia e ela já me perseguiu por muito tempo. E eu não entendia que ela já era considerada uma síndrome. E é. Então, como eu coloquei lá na chamada, né? Se você já passou por uma situação em que uma pessoa evita receber elogios e prêmios das pessoas, por mais que ela mereça cada um deles, você já se sentiu assim? Sabe, principalmente nós mulheres mais ainda. E se você quer saber o porquê, por que nós mulheres, volta na história. Mas volta bastante na história. E aí nós vamos ver que existe na memória coletiva, existe no inconsciente coletivo, trazido por Carl Jung, existe essa memória da mulher não ter voz nem vez. E isso pode ser um dos ingredientes para elevar essa síndrome de impostora ou impostor. Então, quantas vezes eu fiz isso demais? A da pessoa me elogiar, nossa, olha o seu cabelo, como ele tá bonito, tá moderno. Ah, não, imagina. Ou então, olha a sua roupa, como tá bonita. Não, menina, comprei ali num brechó, não é nada demais. Não aceitar o elogio. Não aceitar, não se merecer, não se sentir merecedora deste elogio, né? Então, como é que isso pode repercutir na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional? Mas repercute, e não é pouco, é muito, mas é muito demais até. Então, continuando aqui, hoje eu estou apoiada num site chamado Febracis, com C. Febracis com a letra C. Normalmente eu me apoio num desses sites, né, para poder seguir a nossa live e aguardando o debate de vocês. Então, vamos lá. Seguindo,
Talvez, e ele continua assim, né? Que foi o que eu acabei de falar, talvez a gente recuse alguns elogios por discordar dos méritos, por discordar de que seja uma pessoa merecedora realmente disso. Bom, é possível, então, que muitos dos que estão escutando aqui agora, de você que está ao vivo aqui agora comigo, ou de você que vai me assistir depois no YouTube, é possível que muitos considerem as situações que foram mencionadas agora como sintoma inofensivo, completamente inofensivo, de uma potencial falsa modéstia, sabe? Opa, tem uma gatinha que vai querer passar aqui por cima, dar bom dia para todo mundo. Essa daqui não tem falsa modéstia nenhuma. Ela só invade a minha área de trabalho. Então, assim, sabe, pessoas que apresentam uma falsa modéstia, e aí você fala, nossa, mas aquela pessoa ali tem uma falsa modéstia, né? Ela tem, essa pessoa tem, e os motivos são inúmeros, a começar da nossa primeira infância, da nossa segunda infância, da adolescência. É linda, né, Maga? É linda. É a Guiara essa daqui. O lanchinho tá ali, deitadinho no tapete dele. Bom, continuando então, na verdade, a verdade, o texto traz, né, que a síndrome do impostor existe. E ele sempre existiu. E é mais comum do que a gente possa imaginar. E a gente se conforta em uma série de crenças limitantes que impedem de nos desenvolver, da gente se desenvolver. A gente, com essa falsa modéstia ou com essa síndrome do impostor de acreditar que nós não somos merecedoras ou merecedores, a gente acaba se vinculando a crenças limitantes. A crenças, por exemplo, de que não, mulheres não nasceram para administrar uma empresa. Graças a Deus, isso está mudando bastante. Já tivemos até uma presidenta, né? Ou então que nossa mulher no volante é um desastre total. Pois vai então andar de carro com a minha irmã mais velha. A mulher, ela é incrível e eu também sou muito boa. Já leio o seu comentário, Maga, só um minutinho. Então, a gente se prende nessas crenças limitantes e segue. E fica procurando a seguir a vida presa nessas crenças limitantes. Tem uma live que eu fiz, acho que ela está querendo sair. Agora vai ficar querendo, porque ela já teve essa oportunidade. Tem uma live que eu fiz que está lá no YouTube, que chama exatamente isso, crenças limitantes. Por que que nós ficamos presas e presos a essas crenças que nos limitam? O que é que nos faz ficar neste lugar? O que é que nos faz nos prender neste lugar? Eu vou ter que pedir licença e abrir a porta, porque ela vai ficar reclamando ali até eu fazer isso. Ou não, deixa ela entender que agora é a hora da live de quarta-feira, do Café com Terapia. Então, essas crenças limitantes, o que é que está por detrás delas? O que é que nos faz vincular de uma maneira tão forte a essas crenças limitantes? O que será? Bom, vai lá no YouTube e procura. Essa live, ela está bem interessante. E aí, para tanto, né, o site fala, ele fala que a gente vai então, ao longo dessa live aqui, a gente vai discutir um pouco sobre isso. O que é a síndrome do impostor, quais são as características, como se tratar delas, né? Cris Marques Ferreira, bem-vinda! Espero que a Cátia esteja contigo. Eu vou ter que pedir licença e abrir a porta para a gatinha, porque ela está inconformada de estar presa aqui dentro. Mas sempre ela está bem quietinha ali, né? Mas hoje ela reagiu. Bom, então, continuando, o que é uma síndrome do impostor? Só que antes de eu entrar nesse item sobre o que é a síndrome, eu vou ler o comentário da Maga. Maga, me lembra, você é do meu grupo com a Alessandra Camilo, né? Do grupo do Pai 5, do grupo do empreendedorismo sistêmico.
Se for você, que honra ter você aqui no café. E se não for você também, a honra é igual. A Maga coloca: há um tempo que já me peguei querendo ser elogiada. Mas ao ser elogiada ficava sem jeito, não sabia o que fazer e achava que tinha que retribuir. É bem isso aí mesmo. Então, confirma o que eu já comentei anteriormente, né, Maga? Só confirma. Porque por que a gente se encontra então nesse lugar de não se sentir merecedora ou merecedor dos elogios? Por quê? Em Cris, a Prof. Cris, que entrou aqui agora, ela tem uma página no Instagram maravilhosa e ela só recebe elogios, muitos elogios. Ela se dedica à educação infantil e ao Fundamental 1 a vida toda. Então ela se sente muito segura nesse lugar. E agora, nesse momento, eu abro um parêntese para falar do momento em que eu me senti falsa, né? Me fugiu o tema de hoje, em que eu me senti falsa, em que eu me senti uma impostora. Vou contar, pegando esse exemplo da professora Cris. A vida inteira, 28 anos da minha carreira, eu me dediquei integralmente à educação infantil. Cursos, especializações, alfabetização, trabalhei com crianças de maternal, trabalhei com crianças de creche, e foi ali que eu mais compreendi o que era um ser adulto. Só que eu me cobrava de não ter feito uma universidade. Até que, graças a Deus, entrou uma lei federal de que toda pessoa em sala de aula deveria ter o curso superior. Na hora eu falei, que absurdo, que barbaridade, que isso, que aquilo. Mas depois eu pensei, gente, ou é agora ou é nunca, né? E aí foi quando eu fiz a licenciatura para filosofia. Continuei com a educação infantil, trabalhando filosofia com a educação infantil. E aí depois eu fui para o ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, vocês não têm ideia do como essa síndrome, que eu não sabia que era uma síndrome, ela me atacava. E eu tinha que respirar fundo no início, logo no início, né, da carreira no ensino médio. Tinha que respirar fundo e acreditar que eu tinha tanto potencial ao longo da minha trajetória na educação que eu não era uma impostora. Que aquilo que eu estava fazendo era, de fato, o que eu sabia melhor fazer. Mas isso demorou. Demorou ali bem um ano inteiro em Porto Alegre. Até que no segundo ano eu estava mais tranquila, mais relaxada, e aí essa síndrome foi desaparecendo. Mas ela, de vez em quando, ela brota aqui na minha cabeça. Agora, então, como terapeuta, desde 2019, eu de vez em quando, no início, eu ficava, gente, e se, sabe, vem bem essa frase assim lá no fundo, né? E se me descobrirem? E se descobrirem que eu não fiz psicologia? Não, eu não fiz psicologia. Eu sou alfabetizadora, licenciada em filosofia, com 38 anos de sala de aula e com muita psicologia no pano de fundo disso tudo. E com uma formação em constelação familiar em que eu me dedico de cabeça desde 2019, eu não faço e não estudo outra coisa. E já fiz vários outros mini cursos. Só que no início eu ficava com essa síndrome, até que eu entendi que isso podia ser um vínculo às memórias das mulheres da minha ancestralidade que eram consideradas bruxas. E aí, quando eu entendi que isso fez sentido para mim, e quando faz sentido aqui nesse chakra cardíaco, é porque é de verdade. E quando eu entendi, então, que era isso que podia estar acontecendo, e que hoje eu me considero mesmo, hoje eu sou uma professora aposentada, professora uma vez para sempre professora. Se você precisar de alguma aula de filosofia comigo, pode me chamar, que eu posso dar. Assim, mas hoje eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta sistêmica da constelação familiar e não me sinto mais uma impostora. Mas no início eu me sentia. Eu tinha que pegar o seu gancho, Maga, para falar sobre isso, né? A Maga continua, né? Como uma dívida. Isso aí.
A Maga fala, minha irmã ouviu a live e falou, aumente aí, quero escutar também. Então, aumenta o volume, bota no alto-falante e vamos convidar mais pessoas para assistir. Que linda! Ó, eu falei que linda e entrou a Linda Summer. Continuando então. É, O que que é, então, a síndrome do impostor? Continuando aqui a leitura do site, né? Então, falando em poucas palavras, e eu falei já lá naquele post que eu fiz aqui do Instagram, e no meu grupo do WhatsApp, e no meu grupo do Telegram também. Insegurança. Sabe uma insegurança que você tem para fazer uma coisa? E paralisia diante de um novo desafio, te entrega um novo desafio. E aí você paralisa, você não consegue avançar. E um quadro crônico, mas crônico mesmo, de procrastinação. Nossa, a procrastinação, e também tem o contrário. Tem o contrário da procrastinação, que também está dentro dessa síndrome do impostor. Eu conheço uma pessoa na minha família, tem tanto potencial, mas é tanto potencial, que tem medo. Tem medo de errar, tem medo de falhar. E aí se sentir um impostor. Ele entrou para a Universidade Federal de Brasília, a mais difícil de Brasília para entrar. Ele entrou sem cursinho, direto do ensino médio. Ele entrou. Quando ele estava terminando o primeiro bimestre, ele disse, não é o que eu quero. Vou fazer outro vestibular. E fez. E fez outro vestibular. E quando ele fez outro vestibular, ele falou, pronto, não, agora tá tudo bem, agora é o que eu quero. E estava indo tão bem, olha ela aqui de novo, ó, e estava indo tão bem no novo curso dele, que ele colocou vários empecilhos. Ah, porque não tem material, ah, porque não tem isso, ah, porque não tem aquilo, e trancou e saiu de novo. Conclusão, hoje ele tem 30 anos de idade, hoje ele faz o que ele gosta, mas no fundo, mantém nele essa frustração de não ter feito o curso superior. Ela não desiste, né? Ela é uma danadinha que não desiste. Então existe nele essa frustração de não ter conseguido fazer o curso superior. Entendem? Então, é um medo tão grande que pode paralisar a pessoa. Ter essa síndrome de impostor pode paralisar a pessoa. E também pode procrastinar. Pessoas que procrastinam, deixam muito para depois. Ah, um dia eu faço. Ah, quem sabe agora não é a hora certa e aí eu faço, né? Essas pessoas que agem assim, com a procrastinação, elas podem ter também essa síndrome da do impostor. Porque ela não se sente, aparece um desafio para ela fazer, né? E aí ela acha que vai dar errado, ela acredita fielmente que vai dar errado, e aí ela procrastina, e aí ela deixa para depois, e deixa para depois e depois. Seja muito bem-vindo, João Marcelo, e seja muito bem-vinda, Milefaim London, lá de Londres. Eu tô achando que foi uma estudante comigo lá na alfabetização. Me confirma se é você. Oh, que emoção que deu. Bom, né? Então, assim, procrastinar também faz parte dessa síndrome do impostor, ou da impostora, né? Que fica deixando para depois, com medo do desafio. Por quê? É um medo de falhar, que foi o que aconteceu com esse membro da minha família, que o medo de falhar é tão grande que ele não consegue estar no sucesso. Mas aí eu faço uma pausa agora e vou falar dentro da linguagem da constelação sistêmica. Dentro dessa linguagem da constelação sistêmica familiar, nós todos estamos alinhados e alinhadas, né? Com memórias ancestrais, memórias
que começa do nosso pai e da nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe traz com eles as memórias, traumas de dor, de sofrimento, de falência do pai e da mãe deles, os nossos avós. Consequentemente, os nossos avós trazem dos pais e das mães deles, os nossos bisavós, e por aí vai. Então, isso vem e repete, repete, repete. Então, muitas vezes eu atendo clientes em que a gente abre a constelação e vê que a vida dessa pessoa não consegue, como diz lá na Bahia, né? Não consegue desembestar, não consegue avançar, não consegue destravar, porque na constelação a gente entende que ela está vinculada em lealdade, em amor cego, lá pela bisavó ou pelo bisavô. Eu tive uma situação assim, em que bisavô queimava tudo em bebida, em mulheres, né, que é comum nos tempos mais antigos, né? Ainda existe, mas nos tempos mais antigos é comum. Então é comum. Então ele, como bisneto, em lealdade a essa memória do avô, não que ele fosse um beberrão e não que ele fosse um gastador de dinheiro à toa, ao contrário, um trabalhador dedicado e comprometido, mas alinhado a essa memória. E aí, alinhado a essa memória, ele pegou para si, e é inconsciente que a gente pega para a gente. Então, ele pegou para si esse compromisso lá do bisavô e a vida não deslanchava, né? Ele agora falou comigo que tá indo tudo bem. Tudo bem, ele tem feito as tarefinhas de casa que eu enviei para ele, né? Então, esse parente meu, né, da minha família, em que se encontra assim, eu já falei várias vezes para ele da constelação familiar, mas não acredita, né? Então, se não acredita, tudo bem. Parte para uma terapia tradicional, então, tá tudo certo também. Mas o quanto é importante a gente conseguir entender, perceber e aceitar que o destino deles, nosso pai e da nossa mãe, é deles, não é nosso. Não cabe a nós ter que repetir o mesmo destino. Bom dia, lindeza Rô Santos. A Márcia Flor está aqui também. Seja muito bem-vinda, Márcia. E Carvalho Tabitade também está aqui. Coisa boa, maravilha. Essa sala tá linda. Podem convidar mais pessoas. Continuando, então, essa questão, né, de não se sentir merecedora, de não se sentir merecedor de uma vida boa, de um bom relacionamento, né? E isso é uma síndrome, está dentro das características de síndrome do impostor ou da impostora, né? Continuando, então, no geral, este limitante, né, essa coisa que limita a gente, marca a presença quando temos que enfrentar, já falei, um desafio novo e desconhecido. Eu vou dar aqui um exemplo pessoal, né? Eu tenho uma família, minha mãe principalmente, meu pai também, mas minha mãe muito forte, de que enfrentava o que aparecia, sabe? Mas enfrentava mesmo, né? Então eu me licenciei em filosofia, fui conhecer Porto Alegre e lá eu conheci a coordenadora de um dos maiores colégios de Porto Alegre, que gostou muito, nos conhecemos num jantar, eu já falei isso aqui em algum café, e ela me convidou, tinha uma vaga nesse colégio, para sociologia. E eu falei, caramba, mas a minha licenciatura é em filosofia. Mas ela sabia, e eu falei para ela que era, e mesmo assim ela me convidou para a entrevista. No dia seguinte, era um sábado, eu fui até lá. E eu falei para a diretora, nossa, mas eu gostei tanto de você, mas você tem filosofia, né? Gente, na hora eu disse, mas eu posso também dar aula de sociologia. Ela falou, então fechou. Quando é que você pode começar? Então, nesse momento, no que eu me agarrei? Eu me agarrei na força de minha mãe, que também se agarrou na força da mãe dela, e aí vai, não é? Então, a gente tem que lembrar disso, de que nós temos aqui atrás, correndo nas nossas veias, esse sangue de mulheres e de homens
pessoas batalhadoras que venceram, que não é sempre que a gente vai vencer. Para que criar essa expectativa danada do Instagram, que só aparecem coisas maravilhosas, ou do Facebook, né? Só tem famílias felizes. É natural. A gente não vai ficar postando ali no Instagram o momento ruim da nossa família. Não. A gente vai colocar o que é bom. Mas a gente tem que ter a consciência de que não é 100% assim. Então, senão a gente cria uma expectativa, uma ansiedade, uma angústia. Eu conheço pessoas, principalmente os jovens, que criam angústias por não ter a vida que aquelas pessoas apresentam no Instagram ou no Facebook. Conseguem me entender, né? Deixa eu fazer uma pausa para água no café com terapia. Nessa pausa, então, lembrar que esse café ele acontece toda quarta-feira, às 10h30 da manhã. Na segunda-feira, nós temos o Libélula Noturna, com uma pessoa convidada. Essa semana nós tivemos a Silvina, terapeuta, que nos falou sobre a medicina germânica. Muito interessante. Está lá no YouTube. Bom, continuando então, e hoje eu confesso que hoje eu vou avançar um pouquinho do tempo, tá? Normalmente são 30 minutos, né? Aqui também nesse site fala que é impressionante saber que essa síndrome do impostor ela foi detectada já há pouco tempo, há cerca de 40 anos. Então, há cerca de 40 anos que foi detectado, porque são milhares de pessoas, não é uma ou duas, não se sinta sozinha nesse barco, ou sozinho. São milhares de pessoas que carregam essa síndrome. E essa síndrome trava a vida, independente do gênero, se você é homem ou se você é mulher, independente. É uma síndrome que atinge a milhares de pessoas. E isso tranca a nossa vida. Tranca. Porque existe também, dentro da característica desta síndrome, existe também as pessoas que não fazem, que evitam fazer, sabe? Os dois gatinhos já estão aqui, tudo de novo. As pessoas que evitam fazer, e aí elas são consideradas preguiçosas. Nossa, mas essa pessoa é preguiçosa, né? Não quer saber de fazer nada. Não é bem assim. Não é bem assim. Essa pessoa ela está travada, com medo, porque é uma síndrome, e ela traz o medo. O medo do quê? O medo do fracasso. O medo de não dar certo. E caramba, e agora? E se me descobrirem aqui? E se me descobrirem aqui dando aula de sociologia e eu sou licenciada em filosofia? E agora, como é que vai ser? Isso martelava na minha cabeça. Mas martelou e muito. Acabou que eu me apaixonei por sociologia e me especializei. E fui convidada por várias escolas em Porto Alegre para dar aula de sociologia. A filosofia foi uma portinha de entrada só para eu encontrar a sociologia. Bom dia, Cláudia. Então, continuando. Tá. Então, em 78, aqui fala, né, que em estudos conduzidos por uma psicóloga chamada, eu não pronuncio bem em inglês, mas eu vou tentar, Gail Matthews, o Matthews, talvez, da Universidade Dominicana da Califórnia, ela avaliou esse distúrbio, sabe? Sociologia é lindo, né, Maga? É mesmo. Ela avaliou esse distúrbio e que esse distúrbio impactava os profissionais. Impacta mesmo. Profissionais bem-sucedidos, vocês não têm ideia. Profissionais bem-sucedidos que são impactados pela síndrome. Por essa síndrome do impostor. Tudo é no masculino, né? Então, assim, da impostora, do impostor. Mas isso atinge muito mais as mulheres, tenham certeza disso. Muito mais as mulheres. Se você tem irmãos, eu tenho 3. Tem 2 aí que eu ainda não descobri onde é. Eu sei que eles existem. E eu não sei se são homens ou mulheres, descobri há pouco tempo, né? Que meu pai teve 2 filhos fora do casamento. E são meus irmãos e estão no meu sistema.
Mas eu que tive, somos 7 filhos, né, da minha mãe. Nós tivemos 4 mulheres e 3 homens, e nos homens, nos meninos, era assim: ah, não conseguiu arrumar essa coisinha? Ah, tudo bem, não tem problema não. É homem, né? Ou então, não conseguiu determinada coisa? Ah, também não tem problema não. Coisa de homem. Já nós meninas, não. Como assim? Você não conseguiu arear essa panela? Na hora de lavar a louça. Era um tempo de panela só de alumínio, né? Como assim? Você é uma mulher? Você é uma menina? Está sentada de pernas abertas? Como assim? Entendem? Isso mina a nossa autoestima. Isso mina a nossa vontade de querer algo melhor ou algo maior. Se você não faz parte ainda do meu grupo do WhatsApp e do Telegram, clica lá na minha bio para fazer parte. E tem coisas que eu coloco lá e não consigo colocar no Instagram. E no Instagram agora eu abri para comentários. Você pode comentar sobre qualquer coisa. No WhatsApp não. No WhatsApp não dá para abrir. Às vezes eu abro. Mas eu lembrei disso agora porque eu vou postar hoje ainda um vídeo que está rolando aí de como a gente pode proteger as mulheres que são assediadas na rua, ou dentro do metrô, ou dentro do ônibus, ou no próprio trabalho, porque esses homens acreditam que por serem mulheres eles podem dar cantada, podem passar a mão, podem fazer o que quiserem. Eles também estão alinhados a essas memórias da ancestralidade e que se mantém ainda hoje, infelizmente, a quantidade de feminicídio ela é grande. Então, nessa síndrome, essa síndrome do fracasso, essa síndrome do impostor, ela atinge muito mais as mulheres por esses motivos. As mulheres, elas por muito tempo, séculos, elas existiam apenas para procriar ou para satisfazer o desejo sexual dos homens. Então a gente traz nessa memória, a gente traz esse não merecimento. E isso é muito forte. Então, se você que é mulher está ouvindo essa live agora, ou se está ouvindo no YouTube, ou se vai ouvir depois, faz um comentário. Comenta pra gente, mas vamos debater um pouco sobre isso, né? Se você se sente assim como uma impostora, às vezes a gente se sente uma impostora dentro da nossa própria casa. Sabe, como esposa, ou como mãe, ou como a dona da casa, né? Porque ganha esse título, né? As mulheres que se dedicam ao trabalho da casa, não ao trabalho da rua, de fora. Vamos comentar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Tá. É isso. Deixa eu avançar aqui um pouquinho quando fala os sinais perceptíveis dessa síndrome. Quais são os sinais? Então, como já havia sido destacado, a síndrome do impostor dificulta a realização dos sonhos. Nossa, eu estou passando por um momento agora em que eu fui convidada para fazer parte de um grupo de mulheres em que lá a gente ajuda outras mulheres a realizar os seus sonhos. E eu tô num conflito gigante. Eu tô entendendo agora que é essa síndrome do impostor que eu estou vivendo. Você vê, eu achei que já tinha passado, mas não. Ela vai voltar, de vez em quando ela vai voltar. E a gente tem que estar atenta e atentos a isso, né? E aí ele fala aqui o 7, né? Porque nós não nos achamos merecedores e merecedoras daquele objetivo, né? E aquele objetivo que a gente se propôs. Por exemplo, eu como terapeuta, agora, eu tenho um objetivo, como diz a querida atual, tantos professores, né? Mas a atual professora Alessandra Camilo, em que ela diz assim, que qual é o nosso propósito? Então eu tenho um sonho, eu tenho um propósito. Para eu atingir o meu propósito, eu preciso, não dá para ficar jogada no sofá, nem lá da cama, mexendo, fazendo postagens,
porque a postura do corpo já diz energeticamente para o que viemos. Então, se os meus sonhos, a realização dos meus sonhos, eles ficam travando, é isso? Quantas mulheres na minha linhagem foram submissas e subestimadas? Muitas. Milhares, milhares, milhares. Se você é mais jovem que eu e está assistindo essa live agora, talvez você sinta menos. Mas eu, na minha geração dos anos 60, a gente sente isso de uma força muito grande. Então, para tanto, convém identificar alguns sinais que são comuns, né? Independentemente se você é um homem ou uma mulher. Ou se você é bissexual, ou se você é homossexual, ou transgênero, o que for. Mas é importante você identificar. Pessoas transgêneras, às vezes, sentem muito mais forte essa síndrome do impostor. Então, é preciso olhar para isso. Existem diversas terapias. Eu trabalho com constelação familiar e terapia sistêmica, em que eu acompanho a pessoa por 3 sessões. Mas existem várias outras. Olha qualquer que você se identifica mais. Tá? Então ela fala que ainda que existem então os vários pontos. Eu vou fazer o seguinte, como já deu quase 40 minutos aqui de live e eu sei que tem gente aí terminando a massagem, né? Ô querida prof, ou gente com panela no fogo, eu vou deixar para continuar cada trecho desse, eu vou gravar vídeos e vou colocar aqui no Instagram. Fazer quase um carrossel de vídeos, mas acho que não dá. Tá bom, então? Pessoas amadas, pessoas queridas, amorinhas e amores, gratidão pela presença de vocês aqui. Compartilhem com quem vocês acreditam que precisa ouvir e pensar um pouco mais sobre os motivos pelo qual procrastina ou que deixa para lá e que parece que é preguiça, mas não é preguiça. Não é. Qualquer coisa me procura. Sempre tem uma vaga na minha agenda para você. Tá bom? Um beijo bem gigante. Gratidão pela presença. Até sábado no Libélula Meditação. Até lá.